Doutora Ide, com você, minha irmã. Tá ok. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vírus, fungos, bactérias e também sobre os parasitas ou vermes. Nós acabamos de ver, né, um vídeo onde houve uma infestação de ascarilombricoides, onde foi necessário fazer uma intervenção cirúrgica, né? Então, agora imagina como que aquela pessoa com certeza estava sofrendo. E os outros parasitas também, né? Que foi mostrado no vídeo, que depois o Tiago vai mandar nos grupos. Então, os parasitas, eles ficam nos tecidos, e na lua nova e na lua cheia, eles saem, eles se descolam do tecido para quê? Eles vão para os órgãos ocos, né? Eles vão para se reproduzirem. Olha que interessante. Então, por isso que hoje eu estava vendo uma reportagem muito interessante que nos hospitais de pacientes com problemas mentais, os enfermeiros, eles não iam geralmente na lua cheia, para esses hospitais psiquiátricos. Por quê? Porque era a época em que os pacientes ficavam super agressivos, tá? Então, para a gente ver que interessante, né? Depois as pessoas falam: ah, não tem nada a ver lua com parasita. Tem sim, tem tudo a ver com parasitas a lua. Então, época de fazer desparasitação é na lua cheia, lua nova. É mais na lua nova, né, que nós fazemos. Então, quais são os alimentos que ajudam também, fora o nosso desparasitário maravilhoso, né? Que é o protocolo da doutora Uda Clark. A doutora Uda Clark é a principal pessoa de todos eu falo assim, que de todos os profissionais, ela dedicou a vida dela a estudar sobre parasitas e vermes. Então, a doutora Uda Clark, que foi uma bióloga e médica, e então o que que ela diz? Ela diz que todas as doenças são derivadas dos parasitas. Mesmo os prios, vírus e bactérias, eles precisam de um detonador para poder ser ativado no corpo. Então, se eu pego um vírus, se eu tenho uma bactéria, significa que eu tenho um parasita, tá? Então, não tem essa que, não tem. A classe média, classe alta não tem parasita. Isso não existe. Todos nós temos sim parasitas. Uns com mais, outros com menos. Mas desde que você esteja vivo, você tem sim um parasita dentro de você. Então, por que que é interessante, depois que nós tomamos um desparasitário, nós tomarmos, né, espirulina, no caso? Por quê? Porque o parasita, quando ele morre, ele é como se ele liberasse vários vírus, fungos ou bactéria. Então, por isso que na desparasitação tradicional, que é feita com medicamento de farmácia, eu peço para os meus pacientes usarem tomar um sal amargo, né, para fazer uma diarreiazinha para ser eliminada aqueles parasitas que ficam mortos dentro de nós. É tipo assim, o parasita, eu imagino ele pensando, né, eu morro, mas eu também levo você. Por isso que muitas pessoas não gostam de fazer desparasitação, não toma vermífugo, porque eles sentem muita dor de cabeça, sentem náuseas. É o momento que o parasita está morrendo e ele vai liberando toda a carga de vírus, de bactéria, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre os alimentos que podem ser também usados, né, na desparasitação. Nós temos alimentos como alho, coentro, semente de mamão, semente de abóbora, mastruz, hortelã-pimenta e o óleo de alho.
No nosso caso, graças a Deus e ao Tiago, nós temos o nosso desparasitário do protocolo da doutora Uda Clark, tá? Então, os parasitas, eles são responsáveis, olha bem, gente, os parasitas, eles são responsáveis pela morte de 1,7 milhões de pessoas por ano, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E eles causam mais de 150 milhões de infecções graves que afetam pacientes internados em hospitais com imunidade comprometida, tipo os transplantados e cancerosos, tá? Então, imagina, a quantia de pessoas que são atingidas por esses seres, né, tão pequenininho e que nos hospitais pegam as famosas infecção hospitalar. Ah, morreu porque teve uma infecção hospitalar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os fungos, né, que estão nos hospitais, os mais perigosos, e também para nós. Os aspergilos umigalos. Ele está presente no ar, na mucosa nasal dos animais e dos humanos, e é o fungo mais encontrado nos hospitais. E ele se desenvolve com a imunidade baixa. A sua presença causa tosse, catarro, com sangue, dificuldade ao respirar, dor no peito e leva à morte. Esse é um fungo. A Candida albicans, também encontrada na boca, no intestino, nos órgãos sexuais e na pele. Quando a imunidade baixa, ela causa a famosa candidíase vaginal. Ela causa também a candidíase vaginal, fibrose pulmonar e também tumores benignos. Aquele famoso corrimento que as mulheres têm, né? É a cândida, tá? O Cryptococcus neoformis encontrado nas fezes dos pássaros. Não sei se todo mundo lembra, na Europa, que teve a famosa febre do cocô dos pássaros, estavam matando os pombos, né? É esse daqui, ó, é o Cryptococcus neoformis. Ele é encontrado na fezes dos animais e os sintomas são dores de cabeça, confusão, tosse, dor no peito, peito dolorido e feridas na pele. Ele causa também infecção no cérebro e é o que mais causa morte em pessoas com AIDS, tá? Então, por causa desse fungo, mais de 180 milhões de óbitos por ano nós temos, segundo a Organização Mundial da Saúde. Nós temos também a Candida auris, que é um superfungo que pode resistir até 42 graus Celsius fora do hospedeiro. Agora, imagina, vocês já prestaram atenção que muitas vezes nós vamos nos hospitais e o ar-condicionado está comendo solto, né? Às vezes o paciente está com frio, né? A pessoa está morrendo de frio lá dentro do quarto, mas o ar-condicionado, ele está ligado. Por que que ele fica ligado? Para que o paciente não venha ter contato com esse vírus, que é o Candida auris, que é um superfungo, tá? Então, fora do hospedeiro, ele resiste até 42 graus Celsius, imagina. E ele é responsável pela infecção sanguínea, principalmente em ambientes hospitalares. Ele provoca até 60% da mortalidade dos pacientes nos hospitais. Tá ok? Então, esses daqui são apenas alguns dos fungos que nós conhecemos. Então, lembrando que os fungos sempre eles são liberados por parasitas. Olha que legal, que interessante, tá bom? Então, vamos falar sobre os parasitas mais conhecidos. Os parasitas mais conhecidos nós temos o ascaridíase, né? Que são as lombrigas que todo mundo conhece,
Todo mundo já viu uma na vida, já passou por isso, ou já teve alguém que falou que colocou uma cobra. Eu tenho uma amiga que ela tem horror, ela falou, eu não vou participar da sua live, porque você vai falar de lombriga, eu já tive, e eu quase morri quando eu coloquei, eu gritei desesperada como louca, porque estava saindo um bicho de dentro de mim, e o bicho estava vivo e se mexia. Então, eu não vou participar porque eu tenho trauma de lombriga. Então, pessoal, as lombrigas, elas são interessantes. Elas colocam os ovinhos caem na corrente sanguínea e vai para o pulmão. O nosso pulmão é o berçário das lombrigas. Olha que legal, que interessante. O berçário, elas ficam ali para quê? Até elas crescerem. Porque quando elas têm um certo tamanho, por isso que muitas vezes nós temos coceira no nariz, nós temos coceira na garganta, tossinha, a pessoa fica cuspindo, gospe, gospe, gospe. Nossa, eu atendi uma paciente, coitadinha, que ela carregava uma fralda não, uma toalha de rosto na mão, de tanto que ela cuspia. E a cuspição são excesso de parasita, tá? E principalmente são as lombrigas. Então, elas ficam ali no nosso pulmão. Durante a noite, elas passam, elas atravessam do pulmão pela glote, epiglote, vai para o estômago e vai lá para baixo. Porque quando elas são muito pequenininhas, elas não resistem à acidez do estômago, tá? Então, olha que interessante. Às vezes, nós temos falta de ar, nós temos a dificuldade de respiração, asma, tosse, tossinha seca. A minha avó falava a famosa tosse de cachorro. Aquela tosse de cachorro que não sara, são lombrigas, tá? A tênia também, nós temos a tênia, né? Ou solitária, que tem a sólio e a saginata, que é a do porco e a da vaca. E nós temos também, gente, a tênia do peixe. Para você que gosta de comer peixe cru, tá? Nunca consuma peixe cru de água doce, tá? Se você for comer um peixe cru, cuidado com, né, o local onde você compra, de onde vem. Então, nós temos também solitária, não só do porco, da vaca, mas também da carne de peixe. Nós temos também a esquistossomose, que é a famosa barriga d'água, ancilostomose, que é o amarelão, e os oxiúros. Os oxiúros é aquele famoso que coça, né? Fica coçando a região do ânus. Dá muito no cachorro também. Vocês já viram que o cachorrinho, tadinho, ele sai arrastando a bundinha no chão? E nós temos também os oxiúros, dá muito em criança. Em adulto também, a famosa coceira, tá? No ânus. E ele infesta a vagina. Vamos supor uma mulher que vai se limpar, em vez dela limpar para trás, né? Passar o papel higiênico puxando para trás, não, ela puxa para frente, coloca a mão pela vagina e puxa. Isso daí vai infestar de oxiúros, eles vêm para frente e cria também um desconforto muito grande. Da infecção urinária, tá? E os principais sintomas que eu tenho parasita dor e desconforto abdominal, quando o parasita está no intestino. Náuseas e vômitos, quando eles irritam o estômago. Nós temos coceira no ânus, que também é sintoma de parasita, né? Diarreia com sangue ou muco. Pessoas que evacua. Se bem que hoje a gente olha muito pouco para as nossas fezes, né? Mas antigamente, quando as pessoas moravam no sítio, que tinha assim uma higiene mais precária, já dava para olhar melhor. Mas é interessante a gente olhar como que está a cor do cocô, se está vindo com muco, se está saindo sangue, alguma coisa, pode ter certeza que é presença de parasitas. Náuseas e vômitos, né? Coceira no ano, diarreia com sangue e muco,
Cansaço, meu Deus, vocês já notaram como que hoje as crianças, os adolescentes têm uma canseira lascada, ou mesmo os adultos, né? Nós temos muito cansaço. Isso também são sintomas de parasita. Sonolência, muito sono, gente. Existe até a famosa doença do sono, que é causada por parasitas. Falta de ar também, febre, aumento do fígado e do baço também são sintomas de parasita. Sabe aquela dor que dá embaixo da costela? Geralmente são parasitas. Perca de peso e desnutrição, constipação e gases. Gases. Principalmente gases mal cheirosos, aqueles gases que você não pode nem. Nossa, se a pessoa soltou um pum lá na rua, você sente dentro de casa, ou soltou lá no quarto, no banheiro, você sente lá fora. Fezes mal cheirosa, pútrida, né? Então, esses gases também são sintomas de parasitas. Gente, distúrbio do sono. Isso também tem a ver com os parasitas. E lembrem sempre que a atividade parasitária é à noite. Então, quando eu tenho dificuldade para dormir, eu tenho sono agitado, eu deito na cabeceira, acordo lá embaixo, né, sem lençol nenhum na cama. Ou a criança, né, ela dorme, acorda de ponta cabeça lá para os pés, pode ter certeza que tem parasitas. Irritação cutânea, alergias, também, gente. Também tem a ver com parasitas, tá? Dores musculares e nas articulações. Interessante, mas o que tem a ver dor muscular e dores nas articulações com parasitas? É simples. Os parasitas estão comendo todos os seus nutrientes, tá? Tudo que você consome, que você come, eles estão consumindo. Então, com certeza, eu vou ter dores nas pernas, eu vou ter dores de cabeça, eu vou ter dores nas juntas. E muitas vezes você vai no seu médico, doutor, 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 já tomei tudo que o senhor me passou, as dor nas pernas continua, a dor nas juntas continua, mas você esqueceu de tomar um desparasitário, tá? Então, pessoal, os parasitas, eles têm, assim, uma disfunção, né? Muito grande no nosso corpo, não é nem uma função, uma disfunção em tudo. E as complicações dos parasitas são anemia, né? Anemia, desnutrição, inflamações, a esquistossomose, cirrose hepática. Quando a verminose é muito grave, ela também causa bloqueio na passagem das fezes, né? Às vezes, que nem nós vimos no vídeo agora há pouco, a pessoa teve que passar por uma intervenção cirúrgica para desobstruir pela quantidade de lombrigas que tinha naquele intestino, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre os protozoários. Os protozoários, eles são unicelulares e microscópicos, que é a entamoeba, a dietamoeba, giardia, o criptoplasmodium ou isopora. E os eumintos, que são típicos, são vistos, esses aqui, os unicelulares ou microscópio, a gente não enxerga a olho nu. E os eumintos, que nós já enxergamos a olho nu, tá? Que ele tem o corpo cilindros e ele tem os órgãos internos, e medem de centímetros a metros, tá bom? Vamos falar sobre as amebas. As amebas, elas produzem muita dor abdominal, dor ao evacuar, diarreia intensa por dias. Sabe aquelas pessoas que têm aquelas diarreia que começa na segunda, termina na outra segunda? Provavelmente ela tem amebas, tá? Causa também perda de peso, que vai, e a diarreia vai de 1 até 3 semanas. Gente, é incrível.
e não da febre, e nem sangue nas fezes. E apenas 5% apresentam uma forma fulminante com necrose intestinal e perfuração do cólon. Então, as amebas, elas são muito perigosas, tá? Por quê? Por causa da perfuração do cólon, tá bom? E ela leva a óbito, tá? Nós temos também a ou o famoso necator americano, né? A contaminação se dá pelos pés, ou ingestão acidental, ou pelas mãos, né? Quando você toca um local onde eles estão. Eles penetram, a larva, essa larva, ela penetra e ela vai até os pulmões, e também a corrente sanguínea. Então, durante a passagem dele pelo pulmão, ele tem tosse seca, ele vai ter também a falta de ar, né? E quando ele chega no intestino, ele vai dar vômito, diarreia, cansaço, aumento de gases e o bucho grande. Sabe aquela pessoa que tem aquela barrigona cheia de gases? Então, aquele barrigão, às vezes a pessoa tem só aquela barriga na frente e as pernas finas, os braços finos. Gente, isso também, com certeza, ela tem parasitas, tá? E esse carinha aqui, né? O Necator americanus ainda. Então, o principal problema da ancilostomose é a anemia, porque o verme ele consome sangue e proteínas. E em crianças, dá a desaceleração do crescimento. Imagina, gente, a criança com um trem desse dentro não cresce. E também dá uma alteração no desenvolvimento neurológico da criança. Então, ele é um parasita muito perigoso, tá? Tanto para o adulto quanto para a criança. Nós temos também a ascaridíase, a famosa, né? Lombriga, que é um parasita intestinal que, como eu já disse no início, o berçário dela é os nossos pulmões, aonde ela provoca tosse, bronquite, febre, dores no peito, e também essa febre com dor no peito é a chamada síndrome de Leffler. Ó, que legal, hein? Tem até um nome para parasita no pulmão. Então, durante a tosse, a pessoa pode colocar parasitas pela boca. Ou se ele não chegar a sair pela boca, a pessoa tem a sensação que engoliu um bolo. Vocês já viram isso? Já ouviram pessoa falar isso? Nossa, eu tô com uma tosse tão louca que quando eu tuço parece que eu vou vomitar alguma coisa, não consigo vomitar, mas eu engulo. Você pode estar engolindo lombrigas, tá? E em grandes infestações, ela também provoca obstrução intestinal. Eu lembro que na minha época de criança, minha época de adolescente, tinha muitas mortes de criança por lombriga. E quando essas crianças morriam no velório, as lombrigas saíam pelo nariz, pelo ouvido, pela boca, né? Então, hoje é interessante a gente falar assim, nossa, mas hoje não morre mais. Morre também, mas já é um pouquinho mais difícil. A água com cloro, ela é ruim para um lado, mas ela é boa para o outro. Que água com cloro, ela pelo menos mata, né, um pouco dos parasitas que vêm pela água. Então, que nem o doutor Laí Ribeiro fala assim, a água com cloro pelo menos diminuiu o tamanho dos parasitas, tá? Mas eles continuam com, principalmente a solitária. Ela não é tão grande quanto ela era antigamente, mas ela continua tão letal quanto ela era antigamente, tá? Então,
as lombrigas, quando elas estão passando, que nem antigamente, quando elas passavam de bolo quando a criança tinha muita vontade de comer as coisas, lembra? Os mais velhos, eu tenho certeza que vão lembrar. A criança tinha febre, a criança ficava amuadinha, não queria brincar. Aí depois você ia descobrir que ela estava com vontade de comer alguma coisa. Aí a nossa avó, a nossa tia, ia lá, buscava, fazia o doce que ela queria, ou comprava o pirulito que ela queria, e a criança sarava. Era lombriga, tá? Então, nós temos também os estranguiloides, sintoma da estronguiloidíase. Ele entra pela pele, pelas fezes humanas. E o que eles causam? Dores ao redor do estômago. Tem gente que tem uma dor terrível no estômago. Eu já vi pessoas rolarem com dor no estômago. Então, esse parasita, eles ficam no estômago, né? E eles dão muitas dores. Dá lesão no pé também. Dores ao redor do estômago, lesão no pé, que coça bastante. E esse é aquele, gente, ele é aquele parasitinha que ele aparece na pele como se fosse forma de cobra, cobrinha, serpentezinha, vocês já viram? Ele aparece na pele, nos pés, nas pernas, né? Quando eles estão entrando, então, por onde eles vão passando por ali, por onde eles penetram, eles deixam essa forma de serpente na pele, que é o caminho por onde a larva passou. Também ela possui um ciclo pulmonar, gente. Esse parasita também tem um ciclo pulmonar. E os sintomas deles também são tosse, garganta irritada, falta de ar, febre e até expectoração com sangue, tá? Nós temos também a giardia. Nos casos de contaminação, ela apresenta muita diarreia, apresenta dor abdominal, gases, náuseas, vômitos e emagrecimento. E nos casos graves da giardia, aparece, né? As fezes são pastosas. Aparece também com fezes gordurosa, como se aparecesse uma gordura nas fezes e com muito mau cheiro. Sabe aquele cheiro de podre mesmo? Podre, que você não aguenta entrar no banheiro. Quando o outro sai de lá, que ele está possuído, possuído pela giardia. Eu sempre brinco, falo, meu Deus do céu, acho que você largou um bicho morto lá dentro. Isso daí, gente, são sintomas que a pessoa está cheia de giardia, tá? Perda de peso, cansaço. E esse parasita, ele também dá muita depressão. Sabe aquela pessoa assim, com desânimo total, geral, que vontade de chorar, desânimo, angústia, são sintomas de giardia, gente, de infestação de giardia. Então, nós temos que cuidar muito com a coloração das fezes, se está com cor de amarelada, pastosa, gordurosa e com cheiro de podre, tá? Nós temos também, o principal problema da giardia é a síndrome, prestem atenção agora. O principal problema da giardia é a síndrome da má absorção. Então, 40% dos pacientes que têm infestação de giardia, eles desenvolvem intolerância à lactose. Olha que interessante. Tenho certeza que está falando com muita gente na sala. Tá? Tá. Vamos falar agora também sobre os oxiúros ou enterobíase. Agora fala para mim, quem nunca teve? Principalmente quando a gente é criança. Meu Deus do céu. Gente, os sintomas é a coceira anal.
que deixa o indivíduo inquieto e prejudica o sono. Tem muitas pessoas. Eu lembro quando eu era adolescente, que tinha um médico na nossa cidade, que ele pedia para as mães comprarem, sabe essa fita preta de passar no fio elétrico? Ele pedia para as mães comprarem essa fita e abrir a perninha da criança e colar no ânus. E passar alguns minutinhos, a mãe descolava aquilo ali, gente, estava grudado preto, porque eles são branquinhos, né? Tava tudo grudadinho, branquinho, ali naquela fita. Então, eu achei interessante, era uma maneira desse médico ensinar as mães a retirarem os parasitas, esses oxiúros do ânus das crianças. E daí ele passava um desparasitário, né? Também eles migram do ânus para a vagina, provocam a famosa vulvovaginite, coceira e corrimento vaginal. Eu atendi, quando eu cheguei aqui no Mato Grosso, do Sul, há 21 anos atrás, eu atendi uma senhorinha que ela tinha tanta coceira na vagina, ela já era uma idosa. Ela estava, eu acredito que com 80 anos, 70 para 80 anos, eu não lembro mais, porque faz muitos anos isso. Eu só me lembro do caso dela. Ela tinha tanta coceira, gente, ela tinha tanta coceira na vagina, que ela ficava internada, ela saía do hospital e ela continuava com a coceira. Sabe o que que ela fazia? Uma vez ela chegou a colocar pinho-sol na vagina, para ver se ela conseguia matar. Esse caso não. Nossa, ficou assim na minha mente, sabe? Tanto que depois eu tive que pedir para a família separar ela do esposinho dela, do veinho, porque o veinho era muito danadinho. O que que ele fazia? Ali ela morava em volta dos lugares, bem no bairro, onde tinha muitas zoninhas, sabe? E ele era um praticante diário das visitas nesse local. E lá eu acredito que ele contaminava, e ele trazia e obrigava a veinha. Eu lembro que ela era magrinha, pequenininha, e ele também não era muito grandão, mas ela falava que ele, gente, eu só estou contando porque ela já faleceu, e eu tenho certeza que não tem nenhum parente dela aqui na sala, né? Eu lembro que eu pedi para os filhos, né? Fiz uma reunião com as filhas e pedi para separar eles, porque ele gostava muito de sexo, velho. E ele trazia, ele infestava, velho, a senhorinha. Então, esse caso, ele ficou assim, muito na minha mente, sabe? Na época, eu tinha muita dó. E com o que que eu tratei na época? Vou explicar para vocês. Na época, eu tratei ela com alho. Eu ensinei, né? Eu lembro que eu até fiz para ela um OBzinho com alho. Você compra aquele, pedi para ela comprar aquele alho roxo, que é bem forte. Ele é mais forte que que esse alho comum nosso, branco. Então, o alho roxo ele tem umas propriedades assim bem mais fortes do que o alho branco. E eu fiz os OBzinho, né? Você corta o alho, usa a parte que você cortou direta na gaze, aí amarra uma pontinha e amarra na outra, são 3 dentinhos de alho. Depois faz um OB. E à noite eu pedia para ela colocar aquilo na vagina, como um OB mesmo. Olha, com 3 dias, ela não tinha mais nada de coceira. Uma senhorinha também, eu tratei outras senhoras, né? Eu lembro que uma no Paraná, antes de eu vir aqui para o MS, eu tratei uma senhora que há 25 anos ela tinha problema também com essa coceira, e eu tratei também com alho. Eu lembro que eu tinha um programa na rádio e eu ensinava, né, lá naquela época, eu ensinava as mulheres a usar esse obezinho de alho. Então, ele é muito interessante. Nós vamos falar também sobre a tênia, a solitária, tá? O ser humano é o hospedeiro definitivo da solitária.
E nós adquirimos a solitária através da carne crua ou mal passada de porco, de boi e também de peixe, tá? Após 60 dias em que ela fixa no organismo humano, ela coloca 40 mil ovos. Eles sobrevivem por muito tempo, né? Uma pessoa que evacua na terra, ele sobrevive por muito tempo até ser ingerido por um porco. Se ela contaminar o apêndice ou o ducto pancreático nosso, né? Aí ela provoca muita complicação. Os cistos também, né? Os ovos da solitária ou cistos, eles vão para o cérebro, onde eles provocam dores de cabeça, convulsão, confusão e até risco de vida. A solitária, ela mede de 4 a 9 metros. E os ovos se transformam em oncoferas, que eclodem no intestino e penetram na parede do intestino, aonde eles se deslocam pela corrente sanguínea. Então, ela coloca os ovos, ele entra através da parede do intestino e cai na corrente sanguínea. Quando ele cai na corrente sanguínea, ele vai até os músculos, o cérebro, o fígado e outros órgãos e se desenvolvem em cistos, tá? E os sintomas da tênia são dores abdominais, diarreia. A pessoa sentem muitas vezes pedaços saindo pelo ânus, porque ela solta, né? Quando ela está bem grande, ela solta também os pedaços. Nós temos a tênia de peixe, que causa anemia, porque ela absorve a nossa B12, que é necessária para a produção dos glóbulos vermelhos. Então, muita atenção quem gosta muito de comer peixe cru. Ou peixe mal passado, tá? Sintoma de cistercicose, que são os ovos. Ele vai para a medula espinhal, gente. Olha o perigo que é você ter uma solitária. Eles vão para a medula espinhal, onde causam fraqueza muscular ou paralisia, tá? No fígado, eles vão para o pulmão e vão para os olhos também, depois da infecção. O problema é quando esses ovos começam a deteriorar. Quando eles começam a deteriorar, é que eles causam a inflamação. Os cistos nos cérebros e nos tecidos da meninge resultam em dores de cabeça, convulsão, confusão ou outros sintomas neurológicos. Nos olhos, eles causam cegueira. E o cisto, quando eles estão na medula, é necessário fazer uma cirurgia para retirada, tá? E também nos olhos consegue tirar também, através de cirurgia, tá bom? Nós temos também o Echinococcus granulosus, que eles vivem em cachorro, nas raposas ou nos coiotes, mas também infectam o ser humano, e eles causam a formação de cisto no fígado e outros órgãos. Então, tanto no cachorro quanto em nós, eles vão provocar cistos no fígado e em outros órgãos. E o pior de todos os parasitas, gente, ele é chamado... O pior de todos os parasitas é a tênia, né? A solitária, que o período de incubação dela é de 4 até 5 anos. Então, ela fica quietinha lá dentro de você de 4 a 5 anos. Depois ela mostra as garrinhas dela. Os sintomas aparecem, né, que você foi contaminado por ela, quando os cistos envelhecem. Aí ele aparece a resposta inflamatória, em forma de convulsão, danos neurológicos, paralisia, dormência no corpo, aumento da pressão intracraniana, que vai provocar dor de cabeça e torpor, e também falta de concentração e doenças do comportamento.
e meningite. Certo? Nós temos também o eritema pancreático, que se aloja no pâncreas. Eu atendi, interessante, né? Que eu atendi um paciente, o eritema pancreático. Eu tenho, assim, uma lembrança muito interessante do Dr. Lair Ribeiro, quando ele fala que o parasita, por isso que nós, as mães, as mulheres, deveríamos só amamentar os nossos filhos, né? Existe um parasita que é o eritema pancreático, que ele aloja no pâncreas e ele consome a insulina. E na criança, ele, além dele consumir a insulina da criança, ele ainda come as ilhotas, que é onde é feita a produção da insulina. Então, a maior parte, né, das crianças que têm diabetes, ele tem esse parasita, tá? Então, ele se aloja no pâncreas humano e dificulta a produção da insulina no adulto. E na criança, ele come o pedacinho ali aonde produz, as ilhotas, né, que produzem a insulina. Nós temos também a facíola hepática. Isso aqui é interessante, que eu já tratei um paciente com isso. Ele é um parasita encontrado no fígado, nos canais biliares, e ele é achatadinho. Esse parasita é interessante, que ele faz... Eu lembro que eu fui chamada para atender um senhor, e a família estava, assim, muito triste, né? Porque o médico disse que ele não tinha mais o que tratar ele, porque o problema no fígado dele já estava com um cisto e não tinha mais como tratar. E eu perguntei para ele, falei assim, deixa eu ver os exames do senhor que o senhor fez, os exames que o seu médico pediu. E ele me mostrou e eu falei assim, por acaso, o exame do senhor apresentou o fígado do senhor cheio de pontinhos preto? Ele falou, sim, olha aqui, ó, tá aqui. E eu vi. Esse parasita do fígado, gente, ele é tão interessante, a facíola hepática, que ela cria como se fosse, ela faz o fígado como se fosse buraco de minhoca. E é interessante. E eu tratei, sabe como, esse senhor que estava desesperado, a família tão triste, né? Porque o médico já tinha desenganado ele. Eu tratei com albendazol. E foi albendazol que eu tratei ele. Eu sei que aí trabalhei também, né? A espirulina, passei espirulina, dobrei a dose. Trabalhei também para eliminar a gordura do fígado, que ele tinha bastante, e fiz a desparasitação na lua nova. No final depois que ele terminou de tomar espirulina, acho que um mês depois, eu pedi para ele fazer os exames. E ele chegou rindo, ele falou, eu falei, por que que o senhor está rindo? Ele falou, eu estou rindo porque o médico falou que eu ia morrer, e eu cheguei vivo lá e apresentei os exames, e não tinha mais nada. E ele falou que não tinha cura, né? Então, eu achei bem interessante isso daí. Então, nós temos a facíola hepática, que é um parasita encontrado no fígado e nos canais biliares, tá? Então, pessoal, nós temos... e eu esqueci de falar para vocês que a solitária, ela mede de 4 a 9 metros, e ela pode ter de 800 a 1.000 proglotes, que é os pedacinhos dela, tá? E de todos os parasitas do mundo, o mais letal que existe é o Plasmodium falciparum, que ele infecta o corpo humano pela mordida do mosquito prego, e ele tem na África. O lugar que mais tem é na África, tá? Então,
quando os parasitas, ele tem assim, imagina o nosso mundo, nós temos o nosso mundo, a nossa terra. É como se nós fôssemos os parasitas. Imagina, nós temos toda uma maneira da gente se proteger, da gente se cuidar, não tem? Os parasitas também. Então, eles têm todo um tipo de cuidado entre eles, e quando um morre, ele já libera mais dois ou três que está dentro dele, tá? Então, o que que nós temos que fazer? Nós precisamos fazer sem a nossa desparasitação é imprescindível. E sempre lembrando que na lua nova nós temos que desparasitar também os nossos pets, porque senão um vai continuar passando parasita para o outro. Crianças a partir de 2 anos. Ah, e antes, eu vou conversar com o Tiago depois para a gente ver sobre um desparasitário em gotinha, né, para criança. Mas o indicado é sempre a partir de 2 anos. E eu sempre falo para as mães assim: você desparasita você, que automaticamente a sua criança que está amamentando também vai ser desparasitada. Ah, mas não vai fazer mal, vai passar por leite para a criança vai ficar doente. Não, gente, não fica doente. O leite da mãe, ele é um filtro, tá? Ele vai filtrar também. Então, ele só vai passar aquilo que é interessante realmente passar. Eu atendi mês passado uma moça que a criança estava com muita diarreia. Um bebezinho de 1 ano e 8 meses. Então, eu passei a espirulina para a mãe, tá? E já deu uma resposta muito legal também para a criança. Porque se você aumenta a resistência imunológica da criança, né, pode colocar a espirulina é fantástica. Se ela mama mamadeira, ainda é pequenininho, coloca a espirulina no leite da criança, que automaticamente vai aumentar a resistência imunológica. Aumentando a resistência imunológica, o corpo também já vai criar resistência contra os parasitas, tá? Então, é bastante interessante o uso da espirulina para criança. E criança, bebê, mãe grávida. Pode tomar espirulina? Pode, não deve tomar espirulina. Pode tomar o antiparasitário? Uma grávida. O nosso é natural, não é químico. Então, pode tomar sim. Eu não vejo nenhuma contraindicação. Gente, sempre a partir do 4º mês de gravidez, tá? Pode tomar sim, não tem contraindicação nenhuma, porque todos os nossos ingredientes são naturais, tá? São naturais. Então, a partir do 4º mês. Porque até no 3º mês, pode ocorrer aborto. Não que o desparasitário vai provocar o aborto. Não, não provoca. Mas vai que a grávida chega lá e fala para o médico que tomou um desparasitário. Claro que ele vai cair de porrete em cima de nós. Então, o certo é depois do 4º, 5º, 6º mês, aí não tem problema, porque daí a criança já tem resistência, já o bebezinho já está bem grandinho. Então, agora eu vou abrir para as perguntas, Tiago. Se alguém tiver alguma pergunta e eu puder responder, e eu quero que o Tiago agora fale um pouquinho sobre os nutrientes do nosso desparasitário. Tá bom, Tiago? Ótimo, ótimo, parabéns. Eu queria que só que, antes de eu falar aqui dos nutrientes do nosso Wave Desparasitação, você falou algo que era um sonho seu, né? Eu acredito que Sim, todos os terapeutas, todos estão nessa frente, que alguém conseguisse desenvolver essa composição que o Dr. Uda Clark falava há tanto tempo, né? sim. Como foi para você isso? Ó, Tiago, para mim,
Hoje eu estava conversando com uma amiga minha, falei, gente, olha, não tem como não amar o Tiago, porque eu trabalhei em outras empresas e eu sempre pedi um desparasitário. E as pessoas nunca, assim, ligavam, sabe? E então eu cheguei para o Tiago e falei, Tiago, é o meu sonho um desparasitário, porque todas as doenças que nós temos advêm de parasitas. A doutora Uda Clark, ela dizia com toda certeza que 95% dos cânceres ele tem início com os parasitas. Imagina, 95%. Agora, imagina, é importante ou não que nós tenhamos um desparasitário? Muito. Pensa aí vocês. Gente, autismo, eu estava vendo um estudo hoje que autismo também tem a ver com parasitas, tá? Autismo, olha aí, meu Deus do céu. Então, nós temos como que eu vou dizer assim? Isso aqui, para mim, é a mesma coisa que ter a fonte de vida na mão. Se alguém quiser não ter doenças, se alguém não quiser desenvolver doenças, tem que tomar um desparasitário. Interessante que na época do Covid, eu lembro que eu fui para um evento da outra empresa que eu trabalhava com espirulina, e foi onde eu conheci o Dr. Fernando Borja, que é o doutor Espirulina, né? Conhecido como doutor Espirulina, muito conhecido do dono também da fazenda Tamanduá, né? E o doutor Fernando Borja, naquele evento, ele falou assim para gente que por que que a ivermectina ela estava dentro do kit do Covid, anti-Covid. Por que que a ivermectina estava lá? Justamente por isso, porque imagina um corpo aonde tá puro parasita, puro parasita. Gente, todas as pessoas que vieram a óbito nesse período, eu imagino assim a quantia de parasita que tinha. Porque, imagina, a quantia de parasita que tem no corpo, os seus anticorpos ali, suas defesas ali, lutando. Vocês acham que os seus anticorpos, que as suas defesas, elas iam parar de te defender dos bichos que estavam te comendo para ir te defender de um vírus novo? Não, ela vai continuar te defendendo. Então, o que que acontece? O doutor Fernando Borja falava assim, que a ivermectina, nesse caso, era imprescindível mesmo. Então, nós nunca entendemos, nunca ninguém explicou para nós que o vírus do Covid, é, como a doutora Uda Clark falava, que o gatilho dele eram os parasitas, eram os vermes. Então, se você eliminar esses parasitas, se você desparasitar pelo menos de 3 a 6 meses e tomar a espirulina, que é a fonte da vida, a fonte da juventude, a fonte da vida, e o desparasitário, que é a fonte da saúde, gente, não tem para ninguém. Você vai ter uma super saúde. Então, por isso que eu fiquei muito feliz com o desparasitário, porque ele é base de tudo. Ele é base da nossa saúde. Então, eu preciso desparasitar para que o meu corpo, quando vir qualquer fungo, vírus, bactéria, o meu corpo ele tenha defesa contra é, essa infestação. É isso aí. Então, quando eu cheguei na Wave, eu já fui com os dois pés no peito do Thiago. Falei, eu quero um desparasitário, Thiago, porque não adianta. É a base de tudo, gente. Você pode passar espirulina. Vocês já viram aquelas pessoas que vocês passam espirulina e a pessoa fala, ai, não adiantou nada. Ai, tomei tudo, mas não adiantou nada. Não quero mais, não vou comprar mais. Por quê? Porque faltou o desparasitário, tá? Então, chega junto, com os dois pés no peito do seu cliente, com o desparasitário agora. Fala, ó, esse aqui é a base de tudo, tá?
e depois entra com a espirulina. Vocês vão ver os pacientes, os clientes de vocês, tudo pianinho atrás de vocês depois, indicando para outras pessoas, porque realmente vai ter resultado agora, tá bom? Doutora, parabéns. Uma questão aqui muito importante, eu que já faço uso de 5 gramas de espirulina diário, tomo 2 C2, tomo 2 Wave Dexa Plus, tomo meus 3 ômega todo dia de manhã, eu tomo o Wave Desparasitação em jejum, aí ali geralmente espero 30 minutos, hoje criamos o hábito de comer ovos cozidos, depois tomo um cafezinho sem açúcar, né? Tudo zero açúcar. E espero mais 30 minutos para tomar a minha suplementação, né? Hoje, por exemplo, eu fui comer agora à noite ali um caldo, só isso e os nossos nutracêuticos. Eu sou muito grato a Deus por ter conhecido a Wave Green, a espirulina, esse super alimento, né? Maravilhoso. Eu não preciso parar para tomar o meu Wave Desparasitação em jejum e nem à noite, né? De jeito nenhum. 10. Pode tomar normal. E eu achei interessante que foi para 30 dias, né? A dose é para 30 dias, ou seja, vai pegar todos os ciclos dos parasitas, Eu tava tá? olhando, Todos os ciclos. eu tava olhando Não vai agora, escapar. eu tava olhando agora aqui, doutor, e quero compartilhar isso. Eu não tava no script para compartilhar, mas eu vou compartilhar aqui uma coisa. Deixa eu pegar aqui para vocês aqui, ó. Tá aqui no nosso, in developing countries suffer. aqui no nosso WhatsApp. É algo muito interessante que as pessoas sempre falam, né? Ah, tal lua, tal lua. Eu tava conversando com a Bia aqui agora, eu falei, amor, manda para mim aqui, porque a Bia sempre, questão de cortar cabelo, tal, questão de lua, né? Então, até para cortar Sim. o cabelo, vai para a lua também. Então, eu falei, amor, manda aqui para mim, aqui, ela tem esse aplicativo aqui, ó. Então, ela sempre usa esse aplicativo. Eu tava falando com ela aqui agora. E a gente estava olhando aqui, doutor, ó, olha que interessante, como o nosso Wave Desparasitação é para 30 dias, então ele pega, Aham, eu comecei na lua minguante, agora dia 6 eu já entro tomando ele na lua nova, na lua crescente, na lua cheia, então eu faço os 4 estágios de luas. aham. Isso é bom, é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Você vai pegar o ciclo todinho. 10. E eu tava olhando agora, pedi pra Bia, para ela, falei, amor, dá aqui para mim aqui o ciclo para mostrar para as pessoas, porque tem muita gente que ainda, né, não tem tanto hábito com lua, mulherada cuida muito com essa questão de lua, por questão de corte de cabelo, fazer unha e tal. Então, para desparasitar, Aham, foi um cuidado muito especial para pegar todas as luas, né? Eu aham. tava vendo uma tese da doutora Uda, acho que foi domingo, estava vendo ela falando, né? Teve casos que ela teve pacientes que usaram o desparasitação durante 6 meses. O caso era tão grave que ele teve que tomar o uso Sim. contínuo por 6 meses. Casos assim gravíssimos, né? Que ela conseguiu chegar ao Aham, êxito daqueles pacientes. Como você me pediu aqui, eu queria falar um pouquinho aqui dessas 4 composições rapidamente, que é uhum. a gente buscou o absinto hoje está muito em alta, tá? A erva de Santa Maria, Nogueira e o cravo da Índia. Ah, Cada Tiago, só complementando, a doutora Uda Clark, sabe com quem que ela aprendeu? Ela veio para o Brasil, viu? Ela olha, teve com os nossos indígenas lá na Amazônia, foi onde ela aprendeu sobre a nogueira negra. olha que legal. Que 10, hein? Olha para você ver, gente. É o país, né? O bioma de muitas coisas boas. E aqui também, eu não sei se vocês observaram que foi adicionado o magnésio, né? Magnésio é um mineral da vida. E também quando vocês verem lá embaixo, além de magnésio, que não é uma coisa. Ah, você não vai vender isso aqui com magnésio, mas tem magnésio e tem silício, tá? Que é para quê? Para absorção, tá? Então isso é maravilhoso. Então todo um trabalho.
E eu sou muito grato aqui a doutora ID por ter trazido esse conceito. E era um conceito, doutora ID, que eu vou trazer um amigo aqui também, eu quero que você conheça ele. Provavelmente vocês vão se encontrar aqui. Ele tem quase 50 anos de iridologia, agora ele foi para biorressonância também. E eu quero ficar do Ah, que lado, bacana. escutando vocês dois conversando e eu só aprendendo. Então, ele sempre dorme aqui em casa. Alguns aqui amigos já fizeram. Nós fizemos um curso, né, com ele de iridologia, que é o professor Iraides. E ele, quando eu lancei, eu falei, doutor, eu encontrei uma pessoa que me deu uma injeção de ânimo e eu encontrei agora um fornecedor que é maravilhoso. Então, doutor ID, aquilo que o senhor falava lá no curso de iridologia, eu encontrei uma pessoa que me colocou na parede e falou: eu preciso desse produto para nós fechar os ciclos. Então, eu sou muito grato à sua vida. Quero dizer que campeão de vendas, né? A gente lançou o produto terça-feira, ou foi segunda-feira? Foi terça-feira. Terça, né? A gente Sim. fabricamos 100 produtos. Vamos fabricar 100 para o mercado. Graças a Deus, aí já estoque praticamente esgotados. E a gente produziu mais 200 essa semana, né? Então, até sexta-feira ou até quinta-feira da semana que vem, o máximo, quem não recebeu na sua casa vai receber. Tem ainda estoques, tá? Algumas centros de distribuições têm estoque. Então, faça seu pedido para entrar na promoção. Vai chegar para você essa semana ainda. Vai ser enviado para você a semana que vem. Tá bom? Então, sou muito grato. Gratidão a cada um de vocês por isso tudo e por estar levando e por estar usando. Eu estou usando já. Vai fazer quantas semanas? 3 semanas? Nós estamos usando 2 semanas? 2 semanas. 2 semanas. E assim, ó, surreal o que tem acontecido. Eu vou dar meu depoimento depois de 30 dias junto com a Bia aqui, mas a gente observou muitas e muitas e muitas coisas que quando eu usava, né, doutor ID sabe disso, o albendazol e sequinidazol, eu tinha problema com imunidade, estourava herpes e tudo mais. Hoje, graças a Deus, estou fazendo desparasitação e não estou perdendo, não estou tendo perca de imunidade. E quando você toma alguns fármacos químicos, a primeira coisa a cair é a imunidade. Então aqui não, aqui você vai ganhar, não vai perder sua imunidade e vai ganhar muito com isso. Eu fiz uma pergunta aqui abaixo, a gente vai abrir uma por uma para o doutor ID responder, tá bom? Encerro por aqui a gravação e continuamos juntos aí.